Oi pessoal, eu sou a Jaqueline do canal Mamãe Sou Eu e hoje nesse vídeo, conforme eu prometi naquele vídeo lá que eu postei semana passada, vou falar um pouco sobre como foi receber o diagnóstico. Fique nesse vídeo até o final que eu vou falar também, como eu prometi lá, sobre as medidas dos ventrículos, quando é considerado normal, quando pode ser uma ventriculomegalia leve e até a severa. Já convido você para se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Vamos pro vídeo? Então, como foi receber o diagnóstico, né? Tava correndo tudo normal, até 18 semanas mais ou menos. 18 semanas eu fiz um para poder descobrir o sexo e lá constava PTC, que é o pé torto congênito. Mas o médico me falou que não era nada demais, que é uma coisa muito fácil de ser corrigida com uma botinha ortopédica, com fisioterapias, e que poderia ser um problema genético, e se alguém na família de algum dos lados tivesse, poderia ser, mas que se não tivesse, poderia ser apenas uma posição, que o bebê ficou com o pé ali e acabou gerando essa imagem no ultrassom. Então, estava correndo tudo bem até o momento. Quando foi a hora de fazer a morfológica, aí é que começou algumas alterações. No dia do exame mesmo, o médico ficou muito apreensivo, eu vi que ele não conversava, ficou muito sério. E saímos de lá sem receber até mesmo o laudo. E posteriormente, quando voltamos e conseguimos ter o laudo, estava constando lá uma ventriculomegalia. Até então considerada leve, né? Mas não foi falado nada pra gente o que era, o que aquilo realmente significava. Eu tive que procurar na internet. Só que quando você começa a procurar na internet, você vai ver as piores coisas possíveis. Hoje, depois de tanto tempo, eu comecei a fazer uma pesquisa de uma forma mais tranquila, um pouco mais otimista. Mas naquele momento eu comecei a ver só apareciam coisas muito graves. Aí que eu fui ter contato com informações a respeito da hidrocefalia. Mas é importante a gente ressaltar que nem todo bebê que apresentar uma ventriculomegalia, ele vai ter a hidrocefalia. Ela pode sim ser uma consequência disso, mas não quer dizer que ele vai nascer com hidrocefalia, não quer dizer que o perímetro cefálico vai nascer alterado e nem que ele vai precisar de usar válvula. E naquele momento eu achava que era assim para todos. Foi para minha filha, ela realmente precisou fazer a cirurgia de derivação e usa válvula, realmente desencadeou uma hidrocefalia. Mas, infelizmente, o que eu percebi e percebo até hoje é que essas coisas elas não são muito bem discutidas, muito bem orientadas. Fica como um tabu. Os próprios médicos, na minha realidade aqui, na minha cidade, eles não sabem lidar. Porque eu acredito que aqui mesmo são poucos casos e eles enxergam da pior forma possível. E eu ouvi as piores coisas, como eu já até falei aqui em alguns outros vídeos. Muito difícil receber esse diagnóstico, porque eu percebi que na maioria das vezes os profissionais estavam completamente despreparados para abordarem esse tipo de situação. Logo depois desse primeiro contato que eu tive com esse diagnóstico, eu estava fazendo um acompanhamento. Já falei aqui também, uns primeiros vídeos lá do canal, que eu fiz meu pré-natal todo pelo SUS. Acredito que foram poucas consultas que foram feitas particulares, até por causa do diagnóstico, a gente precisou correr atrás de especialidades que estavam difíceis de conseguir pelo SUS. Mas eu estava sendo acompanhada por um médico, um clínico geral, na unidade básica, e devido ao problema, a gravidez foi enquadrada como gravidez de alto risco, então eu precisei de ir para um obstetra mesmo, para que era referência. E além disso, eu ainda procurei, aí já foi no particular, porque a gente estava muito desesperado, precisava confirmar ou descartar aquilo, e realmente a tendência da gente é não acreditar e procurar alguém que diga pra gente que aquilo não é verdade, e foi o que eu fiz. Gastamos dinheiro que não tínhamos e fomos atrás de uma médica, especialista em medicina fetal.
Foi muito bom porque, apesar de não ter boas notícias pra gente, não falar aquilo que a gente queria ouvir, ela conseguiu ser um pouco mais humana e falar a respeito do problema, assim, respeitando que ali estava o pai e a mãe de uma criança e que aquela criança não era um objeto a ser descartado, como ouvimos, né, no médico anterior. Esse médico chegou a nos dizer que, se não estivéssemos no Brasil, o melhor era que fizéssemos um aborto, porque essa criança traria muito sofrimento pra gente. Foram avançando os meses, né, e infelizmente a cada vez que eu fazia o ultrassom, a dilatação do ventrículo estava maior. Então isso estava significando que o problema estava agravando, né? E chegou um certo momento em que eu fui alertada que eles já não conseguiam mais visualizar o cérebro dela, porque tinha muito líquido na cabeça. Então aí começaram a vir aqueles prognósticos os piores possíveis, né? Que ela poderia não sobreviver logo após o nascimento, que o que poderia fazê-la estar viva era ela estar ligada a mim, que depois aqui no mundo externo ela precisaria das próprias funções cerebrais, né, para poder viver, para respirar, para bater o coração, para tudo. E também me falaram que se ela sobrevivesse, ela com certeza ficaria em estado vegetativo, porque a quantidade de cérebro que eles conseguiam ver era muito pequena e com certeza não corresponderia às funções básicas necessárias para movimentar, para falar, para tudo, né? Tivemos suspeitas de várias síndromes. Segundo eles, a translucência nucal ela foi feita errada, foi medida no lugar errado e ela deu super normal, mas que devido às alterações que foram vendo no ultrassom, poderiam ser correspondentes a várias síndromes. Então teve essa suspeita. E para descartá-la, é feita a miniocentese, que é um exame muito invasivo, onde é retirada parte do líquido amniótico e feito um exame. É um exame arriscado de se fazer, o risco de aborto é muito alto, então, e também assim, a realidade é um exame caríssimo, pelo SUS é muito complicado de conseguir, então, assim, a gente descartou, porque não tinha tratamento nenhum naquele momento, não ia fazer muita diferença descobrir, então a gente optou por esperar ela nascer e ver. E na verdade, né, como eu já falei também aqui antes, não foi diagnosticado nada. Durante os 49 dias que nós passamos na UTI, ela passou por todos os exames possíveis naquele momento e nada foi diagnosticado, nada foi encontrado. Vamos às medidas, como eu falei. Bom, um exame muito importante, se você está me assistindo, você está grávida, você ainda está no primeiro trimestre da gravidez, é muito importante você fazer a translucência nucal, que é um exame de ultrassom normal, não é invasivo, não é nada, mas nesse exame o médico ele mede a prega nucal do bebê. E essa medida, sendo feita no período indicado, ela consegue identificar possíveis síndromes genéticas. Só que se você passar desse período, não tem jeito mais. Aí seria só a amniocentese, que é o exame que eu já falei, o quanto que é invasivo. Então é muito importante você fazer para você descartar a possibilidade, né, do seu filho ter uma síndrome, ou para você descobrir bem mais cedo e explorar possíveis tratamentos. Mas é importante também ressaltar que no meu caso mesmo a translucência deu normal e aconteceram alterações. Não quer dizer 100% que o bebê não vai ter nada, mas se a translucência nucal aparecer normal, a probabilidade dele de ser um bebê saudável é muito grande. A medida da translucência nucal ela é considerada normal até 2,5. A medida tem que vir lá no ultrassom 2,5, ela é considerada normal. Abaixo ou acima já é considerado algum tipo de alteração e você vai ter que discutir com o seu médico sobre possíveis síndromes genéticas que podem estar acometendo o seu bebê. Mas como muitas mães têm me procurado, têm conversado comigo no Instagram, no meu WhatsApp, aqui nos comentários mesmo dos vídeos, tem algumas dúvidas muito grandes sobre a questão do ventrículo, a dilatação do ventrículo. E mais uma vez é importante eu ressaltar para vocês que a ventriculomegalia
pode não resultar em hidrocefalia. Não quer dizer que se você recebeu um diagnóstico de ventriculomegalia, que o seu filho vai ter hidrocefalia. E muitas vezes essa dilatação ela é muito sutil. O seu bebê pode ter uma vida normal e pode não passar por tudo, por exemplo, que a Helena passou e por tudo que tantas outras crianças passam. Então é muito importante, primeiro, você verificar qual que é o grau dessa dilatação. Quando nasce, você consegue fazer uma observação e verificar se vai evoluir mesmo para uma hidrocefalia. Então, acho que acima de tudo, se você recebeu esses diagnósticos, você tem que manter a calma, um dia após o outro, e continuar observando. Eu sei que é difícil, eu já passei por isso, mas não tem outro remédio. A gente precisa mesmo observar, acompanhar para ver a evolução ou a regressão do quadro. Eu até conversei com uma mãezinha há poucos dias no Instagram e o bebê dela teve uma dilatação, acredito que com 30 semanas, e hoje que ela está com 37, regrediu. Não é uma tabela, nem todo mundo vai acontecer a mesma coisa. Mas vamos lá, as medidas. Quando você fizer a ultrassom, geralmente isso começa a fazer a partir da morfológica, começam a observar essa questão dos ventrículos. Até 10 milímetros é normal. Porém, se você estiver esperando um menino, os ventrículos podem estar um pouco maior e também ser considerado normal. Então é importante, se aparecer um pouco maior que 10 e for um menino, você conversar com o seu médico. Se você se sentir insegura, procure um especialista e converse, mas pode ser tudo dentro do normal. Aí vai ser necessário fazer os acompanhamentos para verificar se esse quadro está evoluindo ou não. A partir de 12 milímetros é considerado uma ventriculomegalia leve. Então, se apresentar 12 e se mantiver nesse padrão até o final da gestação, é uma ventriculomegalia leve e que provavelmente não irá acarretar tantos problemas neurológicos, tantos problemas motores, como uma hidrocefalia severa pode causar. De 13 a 15 milímetros, se aparecer lá no seu ultrassom, é considerado moderado. Já é necessário você ter um pouco mais de cautela, fazer ultrassons um pouco mais regulares para poder verificar se esse quadro está evoluindo. E maior que 15 já é considerado severo. Então já é um problema um pouco mais complicado. Nesses casos, a criança pode ter sim uma alteração do perímetro cefálico, pode sim nascer e continuar a dilatação ventricular e isso gerar sim a hidrocefalia. Mas lembre-se, como eu sempre falo, que cada pessoa é uma história diferente, mesmo que o diagnóstico seja parecido, são desfechos diferentes. É importante você manter a calma e acreditar no seu bebê, acreditar na sua história. Muito obrigada pela sua companhia até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.